Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um Carreira Substantivo Feminino, um programa que a gente conversa sobre diversidade no mercado de trabalho e que você pode acompanhar por vídeo, por áudio, como você quiser. Eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação e em parceria com a Mega Brasil a gente tem esse bate-papo com mulheres incríveis para falar sobre desafios, sobre conquistas e essa jornada que é o mercado de trabalho. Bom, antes de começar e antes de apresentar a minha convidada, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, pretos, ficando um pouquinho grisalhos. Eu tô com uma blusa branca de listas horizontais vermelhas, um brinco branco com três bolinhas penduradas, e atrás de mim eu tenho um fundo azul. Bom, hoje eu estou muito feliz com a minha convidada. Que eu tenho um carinho muito especial. Depois vocês vão entender por quê. Bom, vou começar a apresentá-la. Ela é jornalista, ela também é apresentadora, escritora, empresária, criadora de conteúdo. Muito antes da arte da Coreia ser moda, ela já falava sobre a Coreia, era a nossa embaixadora da Coreia aqui no Brasil. Ela é uma querida amiga e é uma das pessoas mais gentis que eu conheço nesta vida. É a Yuna Kim. Yuna, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu estou muito feliz que você está aqui. Antes de começar, eu queria que você fizesse a sua audiodescrição e aí a gente já engata no nosso papo aqui. E muito obrigada. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, porque de verdade, de coração, você também é uma das pessoas mais queridas que eu conheço aqui na minha vida. Meu nome é Yuna Kim. Eu casei com um brasileiro, então agora o meu nome de casada é Yuna Kim Okuda Campanelli. As pessoas me chamam de amarela, mas eu sempre falei que eu era branca. E meus olhos são puxados, como vocês podem ver, mas eu acho que meu olho é muito mais aberto do que muitos brasileiros que têm olho menor que o meu. E hoje eu tô de vestido inspirado na roupa tradicional coreana, que é esse decote em especial, e é uma roupa que eu uso no dia a dia e que está na moda. Já vem há alguns anos a Coreia investindo em divulgar a roupa para o dia a dia inspirado no tradicional. Muito bom. Yu, super prazer conversar com você aqui um pouquinho e apresentar você para as nossas ouvintes e nossos espectadores. Bom, quero começar falando, não tem como deixar de falar, da sua origem. Você nasceu na Coreia, né, e veio para o Brasil muito pequena. A sua família veio para cá. Conta um pouquinho dessa sua vinda para o Brasil e também esse choque cultural, né, que você viveu. Eu vim com os meus pais para o Brasil com 6 anos de idade. No começo, quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada, né? Eu já vim alfabetizada, mas quando eu cheguei, eu não podia ir para a escola porque eu não tinha documento. E eu comecei a assistir muita televisão em casa. E eu acho que antigamente tinha muita programação de criança, né? Então eu ficava o dia inteiro, literalmente, na frente da televisão e assistia todos os programas. E aquela época que tinha muitos desenhos, programas infantis, Xuxa, Mara, Angélica, né? Tudo conteúdo para criança. E eu sempre fiquei assim, ao mesmo tempo que eu amava essa cultura brasileira, tudo que eu via do Brasil, sempre eu tive um pouco de, não é crise de identidade, mas assim, essa indagação, porque meu pai, minha mãe, até hoje fala, eu comi, você comi, todo mundo comi, nós comi e a gente tem um verbo só. Então, meus pais falam errado até hoje. E a minha mãe sempre só cozinhou comida coreana em casa, então a única oportunidade de comer comida brasileira era fora de casa. Acho que o meu convívio até antes de entrar na faculdade foi muito coreanos. Eu vivia na igreja, ajudava os meus pais na loja, então era cercada de cultura coreana
E eu acho que quando eu comecei a viver um pouco mais, entrando na sociedade brasileira, foi na faculdade. E aí eu tenho que agradecer sempre de que quando eu encontrei pessoas na faculdade, eu encontrei pessoas boas, que a gente se encontra e somos amigos até hoje, né? Eu Como estava contando nós. esses dias. Como nós. E Pri, a gente já vai fazer mais de 20 anos, né, que a gente se conhece, Sim, estudamos, formamos. sim. E eu acho que, ao mesmo tempo que eu sempre amei a cultura coreana e tive orgulho de ser coreana, acho que já devem ter percebido pelo trabalho que eu faço, ao mesmo tempo que eu gosto de morar no Brasil, cultura brasileira, eu acho que não tem como tirar de mim metade do brasileiro e metade da coreana. Mas eu também sempre fico pensando, mas nunca na Coreia vão me aceitar 100% dizendo que eu sou coreana, e nunca no Brasil, com essa cara, vão achar que eu sou brasileira, né? Então, Sim. acho que eu sempre vivi nesses dois mundos e você é uma das pessoas que eu agradeço por me receber bem. Gente, se a gente chorar nesse episódio, vocês não reparem. E eu imagino, além da coisa da língua, né, que acho que foi o principal desafio, né, até você conseguir realmente se comunicar, a questão da representatividade deve ser muito difícil também, né, assim, porque, né, em todas essas interações que você tinha, na televisão o dia inteiro, ou em tudo que você via do Brasil, você não via ninguém igual você, ou era muito difícil ver alguém oriental, né, asiático. Eu acho que era uma coisa que não posso falar que é um choque ou trauma, mas é essa sensação, eu não sei nem como descrever. Você oriental, imagina, Pri, você como ocidental vai na Coreia, Coreia que é um país muito homogêneo, quase não tinha, naquela época, 88, não tinha estrangeiro, né? E você vem num país onde você é cercada por pessoas que são muito diferentes de você. E todo lugar que vai, fora a sua família, né? E uma pequena comunidade. Então, se você do contrário for para a Coreia, ainda hoje, dependendo da cidade, não tem nenhum estrangeiro. Então, acho que a criança ser colocada num lugar de repente, sem avisar ela, sem explicar, eu acho que passa muita coisa na cabeça e uma das coisas que eu acho que eu tenho convivido com isso até hoje. Até hoje, agora é o contrário. Quando eu vou para a Coreia, acredita que todo ano que eu vou para a Coreia, eu sinto coisa estranha de só ver coreano em volta. Isso ficou estranho, dá uma sensação de, nossa, isso não é normal, né? Porque aqui tem muita diversidade, né, de pessoas, assim, é muito interessante você trazer esse lado, assim, né, de como é viver sendo uma minoria, muito minoria mesmo, né? E eu acho que o Brasil, São Paulo, aceitou bem isso, porque eu acho que em outros lugares as pessoas têm lugar que a pessoa vem e fica olhando para você, né? A gente agora em janeiro fui com um grupo de alunos brasileiros para a Coreia e a gente foi para o interior e uma criança ficou seguindo a gente e uma das alunas ela ficou olhando assim um tempão na fila. Então, porque acho que ela nunca tinha essa experiência de ver estrangeiro, que a gente estava no interior, e a criança seguia a gente, e uma hora que a gente estava na fila, ela ficou assim, tempão olhando para as meninas. Achando aquilo tudo muito diferente, né? Ô, Yu, e você começou a trabalhar muito cedo, né? Você trabalhou como tradutora, fez parte de equipes, né, de traduções oficiais, intérprete de, né, autoridades que vinham aqui para o Brasil. E além disso, você, com muito orgulho, né, jornalista, escreveu, alguns livros, tem um canal no YouTube e você fundou um centro cultural, né? Uhum. E isso tudo antes dessa moda coreana, né? Conta um pouco sobre essa sua trajetória de carreira e essa motivação de divulgar a cultura coreana no Brasil. Eu não sei porquê, mas desde pequena eu tinha muito orgulho de ser coreana. Mesmo apesar de eu ser a minoria e as pessoas não achar que o nariz de batata, nariz achatado era bonito, para mim, assim, isso não me afetava. Para mim, eu valorizava sempre a cultura dos meus pais e da onde eu vinha. Hoje é um sucesso, mas até a época que a gente fazia faculdade, as pessoas nem sabiam o que que era. Tanto que um exemplo muito bom
é que na faculdade, a professora orientadora, né, a professora falou assim, faz sobre Coreia, a comunidade tem um papel importante na economia em São Paulo, com confecção de roupa, mas eles são muito fechados, e você que é de dentro vai poder trazer essa informação. Aí as meninas do meu grupo falaram, não. Tipo, elas falaram não de um jeito que, esse assunto não é relevante. Elas não queriam perder uma oportunidade de fazer um trabalho de TCC falando sobre Coreia. Era bem isso. E aí a gente acabou fazendo tortura e maus tratos na FEBEM. Então, é uma coisa bem diferente. E aí, até aquele período, eu falei, então tá, vamos com o grupo. E na pós-graduação na PUC, o professor de novo falou assim, você não quer fazer o trabalho sobre a sua comunidade, os coreanos, as confecções? Aí eu falei, não, professor, porque eu já tinha aquele trauma, né? Isso não é relevante. E isso não era tão novo, então eu falei, não vou fazer, vou procurar uma coisa mais interessante, né? Para os brasileiros, sei lá. Aí ele insistiu tanto que eu acabei fazendo. Aí, depois disso, eu achava que ia ser muito fácil por eu ser coreana, mas eu tive muita dificuldade, porque os coreanos, eu vendo os meus pais, depois eu entendi, a gente sempre trabalhou desde pequena, eu era intérprete já quando eu tinha 10 anos de idade, na loja com os meus pais, com fornecedores, com a oficina de costura. Isso era o nosso dia a dia, a gente não tinha tempo de registrar, guardar, e escrever fotos para depois escrever a nossa história da imigração. Isso não era prioridade dos imigrantes, principalmente aqueles primeiros que chegaram, né? É a sobrevivência, dar educação para os filhos, levar comida para casa. Então, eu tive tanta dificuldade que eu juntei esse material e falei, vamos fazer um livro, né? Nem que seja um livro de bolso. Aí eu convidei a Karen lá em casa. A Karen, a nossa outra amiga de faculdade, ela falou, Yu, isso é muito interessante. Pega patrocínio das empresas coreanas e faz um almanaque. A cultura coreana não era conhecida, não era um sucesso, mas a Samsung, essas empresas LG, elas já eram um sucesso. Todo mundo hoje, a maioria até agora, se não sabia, eles usam, tem alguma coisa coreana em casa, às vezes sem saber, né? Então eu falei, Karen? Então eu vou lá. Eu, que tinha 24 anos, nem tinha ninguém nas empresas coreanas conhecida, liguei no PABX e foi assim que começou. Aí eu fui procurar banco de coreanos, aí eles perguntaram se eu tinha Lei Rouanet. Eu falei, Lei Rouanet, nem sabia o que era isso. Eu falei, mas se eu voltar com a Lei Rouanet, você vai patrocinar? Ela falou, sim. Aí eu voltei 3 meses depois com a Lei Rouanet. Uau. Aí foi indo. Aí deu tudo certo, foi com dificuldade. E aí eu pensei, escrevi todo o trabalho, fiz o projeto do Almanac, só que não tinha Coreia. Tinha tudo a partir do Brasil, sobre os coreanos, mas não tinha Coreia. E o Brasil, naquela época, falava, Coreia? Nem sabia o que era Coreia, né? Aí eu falei, não, então tem que ir para a Coreia. Aí eu fui com $1.200 para a Coreia. E eu fiquei 15 dias com 2 fotógrafos e voltei com as fotos. Eu me virei da forma como podia e eu acho que tem muitos milagres por aí, né? E muitas pessoas ajudando. E eu comecei assim, em 2008, lançar o primeiro livro que fala sobre cultura coreana, que é A Jovem Coreia. E desde então, meu trabalho com a cultura coreana, divulgar a cultura coreana, cada vez foi se aprofundando mais. O consulado começou a presentear as pessoas com esse livro. Eu fui contratada para fazer a tradução do presidente, visita oficial. Aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Centro Cultural e tive a oportunidade de fazer o evento cultural de recepção a presidente da Coreia. E aí eu tive muitas oportunidades e hoje eu fico feliz de ver que todo o esforço que eu fiz lá no começo não foi em vão. Claro que hoje as pessoas não me reconhecem como a pessoa que trabalhou lá no início. Muita gente não sabe, mas eu que venho lá daquela época onde os coreanos, o pessoal não conhecia e vê o sucesso que a cultura coreana está fazendo hoje, eu fico muito feliz. Sim. Fico muito feliz de eu também poder fazer parte dessa história. Vamos dar uma pausinha que a gente tem um intervalinho aqui, a gente já volta para continuar falando sobre isso. A gente volta já já. Como está o mercado da comunicação empresarial no Brasil?
O que pensa o mercado da comunicação? Como foi o desempenho em 2024 e quais as tendências para este ano? Mas afinal, quem representa o mercado da comunicação no Brasil? Vamos desvendar isso juntos? Participe da pesquisa Mega Brasil com agências de comunicação e junte-se a nós nesta jornada. Você, sua agência e Mega Brasil juntas, escrevendo a história da comunicação empresarial do Brasil. Estamos de volta com a Yuná, contando essa história linda dela, essa história que mistura Coreia e Brasil. Você estava falando, né, sobre esse seu trabalho que você, né, se esforçou tanto, tava falando sobre o seu orgulho de fazer parte dessa história. E aí, conta como que você foi, que você partiu para o seu centro cultural. Eu trabalhei no Centro Cultural do Consulado da Coreia desde a época de fundação. Então, desde o cônsul que veio para ver, alugar o espaço e tal. E aí, o primeiro cônsul que assumiu o cargo, eu comecei trabalhando com ele, CLT. E aí, de lá, eu tive... Até trabalhar no Centro Cultural Coreano do Consulado, eu sempre achei que era a coreana. Nunca tive dúvida que eu era super coreana, mas depois que eu saí de lá, eu tenho hoje a certeza de que eu sou mais brasileira. Eu sou a brasileira, porque a gente acha que eu também já vinha fazendo palestras sobre a forma do coreano de trabalhar, né, do executivo e tal, funcionário público, né? Mas assim, eu acho que eu mesmo assim sempre achei que eu era muito coreana e depois de sair de lá eu falei, não, eu acho que eu sou muito brasileira. Eles são muito, eles não sabem sair do combinado ou da regra para melhor. Ou eles querem fazer muito do jeito coreano da Coreia sem adaptar ao Brasil. E o Centro Cultural do Consulado, uma das coisas que eu percebi é que lá é um órgão governamental. Uhum. Então, eles sempre vão fazer aquilo. Não precisa fazer nada a mais. E é uma coisa que também tem regras, porque representa o país. Uhum. Então, tem muita limitação. Também tem burocracia. Sim. Então, depois que eu saí de lá, eu resolvi abrir o meu espaço, eu resolvi abrir no Bom Retiro. Se você vê, o Centro Cultural do Consulado está na Paulista, um lugar que é de Fala Brasil, São Paulo, Paulista é referência. Lá é tanto referência para o pessoal brasileiro, turista, tal. É uma coisa que representa bem o país, eu acho, o órgão governamental, mas eu senti a necessidade de fazer um lugar para o povo, população, tanto coreanos como brasileiros. E onde que está a comunidade? Está no Bom Retiro. Então, muitas das vezes, o consulado do Centro Cultural é voltado para brasileiro, para divulgar a cultura coreana. Mas o meu espaço não é só para brasileiro, mas é para coreanos também, coreanos imigrantes. Então, é o lugar onde os coreanos imigrantes são bem recebidos e é um lugar para eles, onde eles podem compartilhar a cultura com os brasileiros, começando dos nossos vizinhos, onde a gente mora, e fazer trabalhos juntos. Se você vê projetos do Centro Cultural Coreano, vem muitas coisas de fora da Coreia, que eu acho muito bonito, muito importante ter esse investimento, mas o meu espaço é um lugar onde talvez não tenha esse investimento de fora, mas são projetos da comunidade, coreanos e brasileiros, pessoas do bairro, pessoas daqui, que às vezes é meio informal, às vezes é meio amador, mas é para as pessoas se sentirem à vontade, né? E compartilhar o que elas terem. Então, eu acho que não é concorrente. Às vezes a pessoa pergunta, mas por que você abriu um centro se já tem? Eu acho que os trabalhos são diferentes. Um pode complementar o outro e nunca ser concorrentes. E é um espaço onde eu pensei, posso ter 100 anos, 90 anos, eu querendo dizer que eu vou viver bastante, né? Eu acho que eu nunca vou deixar de trabalhar. Eu acho que desde pequena vi meus pais trabalhando e às vezes tem gente que quer se aposentar com 30, 40 anos e viver viajando pelo mundo. Claro, eu também quero viajar pelo mundo, mas eu acho que sempre voltar na minha casa e continuar os trabalhos que eu vinha fazendo. E eu me vejo trabalhando no Centro Cultural até o fim da minha vida.
Ai, gente, coisa linda. E é bonito também porque, assim, hoje você oferece o acolhimento para os imigrantes que você não teve, né? Isso é É, bonito, né? De ver, assim, o quanto isso te tocou lá atrás. E esse espaço não é só para gente que quer conhecer, né? É para quem está fora do seu país, né? É um lugarzinho ali que ele pode se sentir acolhido, em casa, mesmo estando tão longe, né? uma das ações que mostra bem isso sabe, na pandemia, a Associação Brasileira dos Coreanos fazia entrega de máscara, entrega de cesta básica gratuitamente. E a maioria eram idosos da comunidade, que acaba morando lá perto do Bom Retiro, que consegue fazer tudo que está lá. E a gente cedia o espaço para fazer essas entregas. Então, é um espaço de verdade para a comunidade. Não é só para gente chique, não é só para as coisas, né? Não tem nível, é para todas as idades e para todos os estados sociais, né? E assim, você faz 1 milhão de coisas, né? Tem o centro, tem né? Você está sempre em algum projeto. Casou recentemente, né? Administra aí a sua casa, o centro cultural, as outras atividades. Como que você dá conta? Na verdade, agora que eu passei dos 40, tá um pouco mais difícil de administrar. O corpo não é a mesma dos anos atrás. Que antes eu madrugava e de manhã cedo eu já conseguia fazer outro trabalho, mas agora se eu madrugar de manhã tem que dormir. Mas eu acho que o principal é que eu tenho muitos sonhos. Eu acho que o que me sustenta cada dia é essa realização que eu sinto de ver as coisas que eu sempre sonhei, que eu planejei acontecendo. Mas eu acho que isso tudo a gente nunca consegue fazer sozinhos. E uma das coisas que eu consegui fazer até agora, tudo que eu fiz, foi porque eu tive pessoas. Acho que eu fui abençoada por pessoas boas. Desde pequena, eu tinha aquele grupo de amigos que às vezes fumavam, às vezes faziam o que faziam, mas eles falavam que eu não podia. Eu posso estar junto com eles, eles podem fumar, mas eu não podia. Então, assim, até bons amigos nesse sentido de eles podem fazer uma coisa que não pode fazer, mas eu não posso fazer. Eles que controlavam isso. E até em questão de estudos, quando eu estava com alguma dificuldade, eu tive bons amigos para dar até aula particular quando eu tive problemas. E na faculdade, que foi a primeira vez que eu fui de verdade encontrar amigos e pessoas para estudar brasileiras, eu fui muito bem aceita, porque eu lembro que o pessoal uma vez tirou com a minha cara dizendo que vai casar com o primeiro namorado, e eu estava namorando pela primeira vez na faculdade, né? E assim, eu via que algumas coisas que eu falava, que a pessoa não era normal, né, das pessoas, vocês aceitaram bem, vocês não me excluíram, Julgaram, né? né? E não julgava, né? Assim, era Uhum. Então, eu me senti bem recebida e, assim, de poder falar com vocês até hoje, manter o contato, eu acho que é uma coisa que eu agradeço muito. Então, todos os projetos que eu fiz, eu sempre tive uma pessoa, duas, três, aquelas pessoas que me ajudaram a realizar. Então, eu acho que o segredo de tudo que eu consegui fazer agora são pessoas, tanto pessoas amigas, no parte pessoal, e pessoas, colegas, boas colegas no trabalho. Ai, que graça. Gente, a gente vai para mais um intervalinho aqui e a gente volta já já. O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30.
Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Estamos de volta com a Yuná, contando essa história linda dela, essa história que mistura Coreia e Brasil. Principalmente nos últimos anos, música, cinema, a gente já tinha bastante até, alguns diretores que faziam filmes coreanos e tal, mas assim, teve um boom. Como que você vê esse fenômeno no Brasil? Onde você mais vê que isso acontece? Arte, porque é tudo, arte, música, cinema, maquiagem, né? É uma coisa, é uma loucura, né? Onde você mais percebe esse fenômeno? Eu acho que sem dúvida, claro que o K-pop, né? K-pop, assim, é uma música de adolescente. É uma música que existia K-pop na década de 90, que era a minha época de adolescente. Só que hoje, uma coisa que eu acho curioso é que aquela música de K-pop que é para adolescente, para o brasileiro, expandiu e aumentou. Agora não é só adolescentes que gostam. BTS, por exemplo, tem pessoas que mais velhas que eu que são fãs do BTS, que são ARMYs, né? Que são agora cada cantor de K-pop tem aqueles grupos que chamam e BTS, quem gosta fã é ARMY, né? Então eu acho que com esse aumento de faixa etária de quem gosta de música de K-pop, a gente tem todas as idades, vê mãe e filha indo no show juntos. Eu acho que isso é muito legal, você poder curtir uma música jovem juntos, né? E as músicas de K-pop você pode avaliar que tem muitas músicas que te encoraja. Aqueles tempos de depressão, fase difícil que o adolescente está passando, vai melhorar, vai vir a fase boa. Então, tem essas mensagens que passam para os adolescentes. Só que eu acho que isso começou um pouco antes da pandemia, e na pandemia, todo mundo ficou em casa, e muitos falaram que nesse período, sem querer, entrou na novela coreana pela Netflix. Então aí começou o pai, a mãe, a família toda a gostar de novela coreana. Eu acho que isso também levou para as comidas, né? Para a cultura. Mas tudo isso não seria possível se o governo coreano não tivesse políticas públicas e investimento público para divulgar em massa essa cultura coreana para fora do país. Então, essa indústria de entretenimento, é claro que tem muito esforço das empresas de entretenimento de música, novela, e tem interesse de eles ganharem dinheiro, mas também contou muito com a política de divulgar incentivos do governo coreano. E você, no centro, você organiza curso de línguas. Eu vi que vocês também fazem periodicamente viagens, e isso deve ter uma procura imensa, principalmente depois desse boom, né? Sim, antes da pandemia, só para vocês ver, eu não tinha muitos concorrentes e eu tinha 500 alunos todo sábado no Centro Cultural, fazendo aulas, turmas de 30 alunos mais ou menos, 500 alunos vinham para o Bom Retiro. Só que eu não tinha muito concorrente. Só que hoje em dia, você vê, assim, multiplicou. Todo mundo, em vários estados, tem aula de língua coreana, tem centros, Ásia, que centro de chinês, de japonês, virou, acrescentou Coreia. Então, se você antes tinha muita procura, mas não tinha onde achar, que é quando comecei também. Só que hoje tem muitos lugares onde as pessoas podem encontrar no seu estado. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa. E eu acho que essa cultura tem cada vez tem mais acesso para os brasileiros. Isso também é uma coisa que a gente pode ver que é um avanço, né? Antes da gente terminar, porque eu não quero terminar esse papo, você sentiu ou sente, né, no seu dia a dia alguma dificuldade? Não, não conheço a cultura coreana nesse sentido do machismo. Como que é essa questão da mulher no mercado de trabalho, atuando aí, sendo empresária e tendo tantos negócios e tantas, né, atividades? Você sente alguma dificuldade?
tanto da comunidade quanto no Brasil? Eu acho que esse assunto é muito polêmico, mas principalmente para os coreanos. Porque a gente tem uma das imagens principais de homem coreano, principalmente na década de 90, 2000, hoje em dia com a nova geração pode estar mudando um pouco, mas que homem era chamado de a pessoa que abre e fecha a loja, porque enquanto a mulher está trabalhando, fazendo a modelagem, fazendo a produção de roupa, homem vai lá, abre a loja, fecha a loja e durante o dia vai lá jogar golfe. Então, assim, era. E assim, a mulher trabalhava fora, trabalhava em casa, cuidava dos filhos e ainda bancava o esporte do marido, né? Tinha muito essa imagem. Só que, claro, tem algumas exceções de maridos bons trabalhadores, então não podemos generalizar. Mas, ao mesmo tempo, a cultura coreana é muito machista, no sentido de. Eu acho que isso é muito profundo, né? Porque a partir do momento que você casa com um homem, você já sai da linhagem da sua família, você faz parte da linhagem da família do marido, e seus filhos na Coreia só pode levar o sobrenome do marido, não leva o sobrenome da mulher, né, da mãe. Então, assim, a coisa é bem mais profunda. E aí, eu acabei recentemente sair de uma perseguição de 2 anos, perseguição política, machista, e eu sofri na pele. Nunca sofri tanto, porque a pessoa abusou do poder e assim fez de todas as formas possíveis para eu poder me tirar de tudo que eu fazia. Então, no final das contas, meu marido falou assim, quando eu chorava, né? Ele falou assim, para de chorar as pitangas, você fica aí falando, reclamando, chorando, mas no final, o que que você perdeu com isso? O que que você deixou de fazer com isso? Então, aí eu pensei, nossa, eu lancei o documentário, falei que ia fazer os projetos, terminei tudo e consegui fazer, mas com muito custo. Porque uma coisa que eu percebi muito é que homem coreano mais velho é mais do que respeito de hierarquia na Coreia, do que a mulher coreana respeitar a mulher por ser mais velha é uma coisa, mas a mulher respeitar o homem e o mais velho, e quando é empregador, quando é seu chefe, é o céu. Então, é meio que você não pode dizer não, né? Então, eu acho que, e se você não, você revida ou você não aceita, você é perseguida. Então, eu acho que ainda e as pessoas em volta, mesmo aqueles ricos, senhores ricos coreanos, vê aquilo acontecer, ele não consegue falar nada. Finge que não viu, vira as costas. Então, ainda, isso é triste. Eu até estou preparando um documentário para falar sobre esse assunto em específico, porque essa nova bandeira, assim, sem querer a gente chegou nessa conversa, novo projeto que eu tenho é de dar apoio às mulheres, que muitas vezes elas não falam porque elas têm vergonha, porque elas acham que elas erraram. Mas não foi um erro, que ela não cometeu nenhum erro. E ela tem o direito de ela se expressar, de fazer o que ela quiser, ir onde ela quiser. Ela não precisa abaixar a cabeça só porque ele é mais velho, só porque ele tem aquele cargo. Então, eu acho que e muitas mulheres na comunidade, isso virou tão normal para elas, isso é tão normal porque sempre foi assim, e aí eu percebi que não é sempre, não é, isso não tá certo, né? Então, uma das coisas, projeto novo que eu queria fazer é dar esse apoio para as mulheres de não se sentirem culpadas por não aceitar aquela situação. Eu acho assim, de uma sensibilidade tudo isso, porque a gente pode fazer vários paralelos, né? Não é só na cultura coreana, né? Não é só na cultura asiática. Eu trabalhei muitos anos numa empresa, japonesa, sofri muitas dessas coisas também. Muitas pessoas que estão aqui assistindo que tenham contato com a cultura asiática sabem do que a gente está falando. Mas não é só lá, né? A gente tem uma situação, né, onde a mulher não tem voz. E é isso, eu acho que o importante e o que me move é dar voz para as mulheres, é mostrar e lutar todos os dias da minha vida para mostrar que a gente tem voz e que a gente é importante e que não importa a sua cor, a sua origem, a sua idade. Essa é uma luta que tem que, é isso, tem que ser uma coisa que tem que virar propósito, porque
nós movimentamos esse mundão aí economicamente, inclusive, muitas mulheres que lideram casas aí, mães solos, mulheres que cuidam de tudo, que administram tudo, e a gente tem esse papel ainda às vezes tão tolhido, porque o mundo tá sob o poder dos homens, né? Então, que lindo isso, e conte comigo sempre que você precisar de qualquer coisa, porque eu acho que é isso, é uma luta conjunta. A gente tem que dar voz, a gente tem que apoiar as outras mulheres, porque é isso. O mundo ainda está na mão dos homens, ele é comandado pelos homens, e a gente tem que fazer esse movimento mesmo, de coletividade, porque nós somos muito, 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 muito poderosas e competentes e, enfim, né? As mulheres são realmente uma potência e a gente está aos poucos mostrando isso para o mundo e eu fico muito feliz de escutar isso de você. Pri, então aproveitando que eu lembrei agora, por causa de tudo isso que eu passei, nos 60 anos de imigração coreana, ano passado, ano retrasado, eu fiz um projeto que é 60 Mulheres, é a história das coreanas brasileiras, que é justamente essa bandeira que eu levantei. Chega de os homens se levantarem para o palco e ficar no microfone, só homens. Vamos mostrar as mulheres coreanas. Por isso, no documentário de 60 anos, só entrevistei as mulheres e só homenageei as mulheres, que acho que é a primeira vez que a gente fez um projeto de dar voz para as mulheres e tiramos os homens, que sempre apareciam como os presidentes da comunidade, de associações. E ele está disponível no Tocha Play, depois eu passo o link, se você puder Sim, por compartilhar, para favor. as pessoas poderem assistir. Desde aquela primeira imigrante que veio na década de 60 de navio, até a menina que nasceu no ano comemorativo. Ai, gente, olha que papo, que delícia! Bom, a gente precisa acabar essa conversa, não queria que acabasse. Muito, 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 muito obrigada por estar aqui comigo nesse dia. Foi muito importante, ter a sua visão, ter esse depoimento tão bonito e ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho. E conte com a gente sempre para divulgar tudo que você fizer por aí, tá bom? Obrigada, Pri, de coração, obrigada. Gente, e obrigada a vocês que acompanharam mais um papo tão gostoso aqui no Carreira, que teve o roteiro da Juliana Ribeiro, a edição do Vitor Rocha, e vocês podem acompanhar aqui na programação da Mega Brasil, no Spotify. Deixa seus comentários, sigam aí a Mega Brasil, sigam a Pronto Comunicação e vamos continuar esse papo, vamos continuar exaltando as mulheres aí. É para isso que esse programa existe. Obrigada a todos vocês e até o próximo.